Olá, meus queridos, sejam bem-vindos a mais esse vídeo aqui nesse canal e hoje o assunto aqui é transição planetária. Bom, esse assunto ele tem sido comentado aí cada vez mais, né? Principalmente nesse último ano e principalmente nesse 2020, né? Muito se estão falando aí a respeito da transição planetária. Mas a transição planetária não é algo que aconteceu agora. De repente, nós entramos, né, no processo de transição planetária. Não, isso já vem acontecendo há muitos anos. O que está acontecendo agora é que o caminho ele está se estreitando. Então, as pessoas elas estão percebendo mais esse movimento energético, né? Eu diria, esse movimento que está acontecendo no planeta. Então, a Terra, ela está se expandindo, ela está evoluindo, ela está aumentando a sua frequência. E nós que estamos aqui, a gente está sentindo isso. Mas a transição planetária, ela já começou há muitos anos atrás, né? E muitos anos atrás, milhares de anos atrás, já estava se falando em transição planetária. De que forma? Todos os mestres que vieram na Terra, e aí eu vou citar o mais conhecido aqui, né, na parte do Ocidente, que é o Cristo. O Cristo, quando ele veio lá, né, há mais de 2000 anos atrás, o que ele veio fazer? Ele veio preparar a humanidade daquela época para passar por esse período, para avisar, olha, você precisa olhar para dentro, você precisa buscar o reino, buscar a espiritualidade. Foi isso que ele veio ensinar. Por quê? Ele sempre disse que haveria uma separação. E lá ele disse uma separação entre o joio e o trigo. Um pouco mais tarde, né, em canalizações, ele também falou, usando outras palavras, né, a separação das cabras e das ovelhas. Então, todos os ensinamentos de Cristo, se você tiver paciência para ler, né, os ensinamentos que ainda a gente consegue ver na Bíblia, não são todos os ensinamentos de Cristo que estão na Bíblia, mas o que está lá é suficiente para você compreender que ele estava dizendo, olha, vai acontecer uma mudança, vai acontecer uma evolução e é necessário que você compreenda quem você é. Que você compreenda de onde você veio, que você compreenda que só o amor vai ser aceito nesse novo lugar, nessa nova vida, nesse novo mundo. Então lá atrás ele já ensinou isso, ele veio para isso. Quem entendeu? Infelizmente foram poucas as pessoas que entenderam aquilo naquela época e que trouxeram isso para cá. Por quê? Ele ensinou aquelas pessoas no intuito de que elas trouxessem o ensinamento dele de geração em geração. E se a gente olhar hoje os ensinamentos do Cristo de geração a geração, ele foi se perdendo, né? Hoje o que ele ensinou, pouco do que ele ensinou, realmente as pessoas vivem, né? Da forma como ele ensinou. Porque se a gente olha para o nosso mundo hoje, a gente vê que os ensinamentos de Cristo, eles ficaram perdidos, eles foram perdidos aí durante os anos que se passaram. Então a gente se esqueceu basicamente de tudo que ele disse lá, né? Por isso que tem guerra, por isso que tem tanta coisa acontecendo. Mas ele já falou isso, ele já falou dessa evolução da Terra, ele já falou naquela época que haveria essa mudança. Ele não usou o nome transição planetária, mas é visível, é só você ligar as coisas e você vai perceber que o que ele estava dizendo é exatamente o que está acontecendo agora, exatamente neste momento. Então nós, nessa geração, né, nós estamos sendo privilegiados por vivenciar parte dessa transição planetária.
E ela não vai parar por aqui, né? Existem aí estudiosos que dizem que ela vai aí perdurar por mais alguns anos, mas ela vai acontecer. Então essa separação, ela já está acontecendo agora. Então, se você perceber, você vai ver que nos últimos anos muita gente está buscando se desenvolver mais espiritualmente. Então, o lado espiritual de cada um de nós, ele está sendo despertado. Então, tem aquela pessoa que ela ainda não percebeu isso, mas ela está sentindo um grande vazio, um grande incômodo. Muitas vezes ela confunde isso com uma depressão, mas é aquele chamado que está ali dentro dela, que está incomodando ela de alguma forma. Então, essa frequência, né, o fato da Terra estar aumentando a frequência dela faz com que nós sentimos isso. De que forma? Com esse incômodo interno. E esse incômodo interno é o chamado para que você também aumente a sua frequência. A gente só aumenta a nossa frequência mudando, né, os nossos sentimentos. Então, eu perdoo, eu deixo de sentir raiva, eu deixo de julgar o outro, eu deixo de odiar o outro. É isso que vai fazer com que eu eleve a minha frequência. Ou seja, eu me aproximo do amor incondicional. Por quê? A base de tudo é o amor incondicional. Então, a espiritualidade, ela está diretamente ligada ao amor incondicional, ao amor do todo, ao amor do Criador. E a Terra, que é esse organismo vivo, ela vibra, né? Ela está aumentando a sua frequência de vibração para o amor incondicional. E uma coisa que a gente precisa reconhecer é que nós somos um espírito e nós, em espírito, nós escolhemos vir para essa experiência. Então a Terra, até então, ela é um planeta de expiação, ela é um planeta que a pessoa ela vem aqui para se evoluir. Evoluir de que forma? Espiritualmente. Aqui a gente não está falando de nada material. Ninguém veio aqui para conseguir carro, casa, apartamento e dinheiro. As pessoas vieram aqui para ter uma evolução espiritual. E todas essas coisas materiais são consequências, né? Como se fossem presentes do universo para o seu grau de evolução. Aquilo que Jesus falou lá, né, nos seus ensinamentos. Buscai o reino, né? Buscai em primeiro lugar o reino e tudo mais vos será acrescentado. Então, toda a abundância do planeta, ela é de nosso direito, mas o nosso objetivo aqui é essa evolução espiritual, não é outro objetivo, é a evolução espiritual, é o melhorar de nós como seres espirituais. É a nossa evolução como seres espirituais. A gente precisa ter em mente que essa é a nossa principal missão de estarmos aqui. Então, entenda a sua existência aqui como se você estivesse num jogo de evolução. Sabe aqueles jogos de videogame que você vai passando de fase em fase? E você vai evoluindo nas suas fases do jogo. A nossa vida, a nossa existência é a mesma coisa. Nós somos espíritos, então aqui é apenas uma fase do jogo. Então eu vou passar essa fase do jogo, vou fazer um bom jogo para que eu suba de outra fase, ou para outra fase, ou seja, para que eu evolua espiritualmente. E quando eu deixar, né, esse corpo aqui, quando eu me livrar, né, desse corpo, quando eu morrer, né, então eu vou para uma outra fase do jogo. E eu, em espírito, eu continuo o meu processo de evolução. O processo de evolução do espírito, ele nunca para. Por quê? Porque o espírito, ele é eterno. O espírito não morre. Ele é eterno, então ele está sempre evoluindo. Compreendeu? Ele está sempre evoluindo, ele sempre vai evoluir até que ele se volte ao todo novamente. Então, digamos que tudo que está acontecendo, a nossa existência, é um jogo que nasceu lá na mente do todo. Então, nós estamos vivendo esse jogo de evolução, passando fase por fase, de acordo com os desejos de uma mente maior, a mente do todo, a mente de Deus.
E aí você pode até perguntar, tá, mas isso é a primeira vez que acontece nesse planeta? Não, não é a primeira vez. O que está acontecendo agora, essa transição planetária já ocorreu antes. E quando ocorreu? Ocorreu lá no Lamúria, que foi uma transição planetária, e depois veio a Atlântida, que foi uma transição planetária, e agora a nossa fase, a nossa vez, né? Essa nossa transição planetária é uma transição espiritual, mas no Atlântida, por exemplo, foi uma transição da mente, da consciência. Então, as fases, né, dessas transições, elas estão se completando. Então já houve uma transição de consciência e agora está acontecendo uma transição espiritual. Então é nessa fase que nós estamos. Então cada vez mais você vai ver pessoas entrando, né, nessa necessidade de se voltar mais para o espírito, se desprendendo mais da matéria. Não significa que você vai vender tudo que você tem, vai subir o topo de uma montanha e vai ficar lá para sempre meditando. Não, você vai deixar de valorizar mais o que está lá fora para valorizar mais o que está dentro de você. Entendeu? Então você vai estar mais conectado à sua essência e menos conectado às coisas do mundo, mesmo que você tenha tudo isso, e você vai ter, e você merece ter, porque é a abundância do universo, mas isso ele não vai ter tanta importância quanto a sua vida espiritual. Ou seja, o reino ele vai estar em primeiro lugar. Ele deve estar em primeiro lugar, e o ser humano ele vai sentir mais essa necessidade. E isso a gente pode ver, essas evoluções a gente pode ver, por exemplo, nos últimos 50 anos apareceram muitas terapias, novas formas de terapias que tratam através da energia, através do campo eletromagnético. Tudo isso vem aparecendo de forma canalizada. Se você for estudar aí, por exemplo, o Reiki, o barras de Axis e outras terapias, elas surgiram de formas canalizadas. Por quê? Por que elas estão sendo canalizadas? Porque elas são ferramentas que ajudam no processo espiritual da pessoa. Porque esse processo espiritual requer limpeza de crenças, perdão, toda uma limpeza interna. E essas terapias que estão surgindo aí nos últimos 50 anos é para nos ajudar. Então, olha só, como que existe todo um trabalho invisível que você não vê, que você não percebe, mas que ele está acontecendo para que essa transição do planeta aconteça, essa evolução, né, espiritual aconteça. Então, tudo que está acontecendo, que você vê que está acontecendo, movimento de pessoas que antes tinha lá canal de YouTube que falava assuntos superficiais, hoje está falando sobre espiritualidade. Por quê? Porque esse movimento está acontecendo e vai acontecer cada vez mais. Então, esse vídeo aqui para você é para que você comece a observar deste ponto de vista, olhando para o que está acontecendo agora como uma fase do planeta em que ele está evoluindo e ele está te convidando a evoluir junto, porque se você não evoluir junto, você vai ser separado, vai haver essa separação, vai haver, isso é fato. Então, eu te convido a começar a perceber isso, a fazer as ligações. Ok, tem um monte de terapias energéticas, terapias espirituais, pessoas trabalhando aí nessa evolução espiritual. Não é por acaso. Não é por acaso, isso está acontecendo de forma em conjunto com a Terra, com o universo. Então, pessoas chegando aqui, pessoas canalizando, pessoas contribuindo, espíritos mais elevados contribuindo para que cada um de nós tenha essa oportunidade de aceitar e de entrar nesse processo, de evoluir junto. Então, fica aqui para você esse vídeo como
como uma reflexão, né, para que você encaixe tudo isso que eu falei no dia a dia, para que você olhe em volta, para que você perceba que tudo isso são oportunidades de evolução. Não pense que o que está acontecendo agora, essa pandemia, ela vai acabar e vai voltar tudo ao que era antes. Não vai, ela também é parte desse processo. Ela foi criada como parte desse processo de colocar as pessoas num espaço da mente onde elas possam se despertar, onde elas tenham tempo para olhar para si e se despertar. Vai ser a última? Não, não vai. E muito próximo, está muito próximo de vir outras coisas piores ainda. Porque lembra, o caminho está se estreitando. E quanto mais estreito for o caminho, mais situações vai surgir para nos forçar a se voltar para dentro. A deixar de resistir a esse processo de evolução. E tudo isso é ajuda. Tudo isso é ajuda. Tá bom? Eu espero que você goste desse vídeo, que você reflita sobre ele. Se você gostou, deixe o seu like, deixe o seu comentário também. Tem perguntas a respeito desse assunto? Tem alguma crítica para fazer? Enfim, deixe o seu comentário, que ele é super importante para mim, para que eu continue vindo aqui, trazendo mais informações. De repente faltou algum detalhe, coloca nos comentários e aí eu vou trazer mais informações para você, tá bom? Gratidão por estar aqui, um grande beijo e até o próximo vídeo.